Olá, amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, compartilhando com vocês o nosso estudo, as nossas conversas em torno do livro A Vida Continua. Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bem, Thelma? Que bom estarmos aqui de novo, mais um sábado, para estarmos estudando esse livro que traz tantas reflexões para a gente, tantas questões. E aí a Thelma vai fazer para a gente um resumo do que a gente viu na semana passada, para a gente dar continuidade, porque nós estávamos olhando o capítulo 2, dividimos ele em duas partes, tinham muitos ensinamentos, então vimos semana passada a parte 1, e agora nós vamos ver a parte 2. Então, só para a gente lembrar, né, e também quem está chegando agora, nós estamos na continuação do capítulo 1, e na semana passada nós vimos que Fantine e Evelina saíram num passeio pelo jardim, conversando, assuntos bem interessantes. Fantine chama a atenção de Evelina para o ser ternário que nós somos, vocês lembram? Ele trouxe o exemplo da carroça, um exemplo bem didático, né, explicando para a Evelina que, segundo o escritor que ele está fazendo as suas pesquisas, ele demonstra um exemplo bem didático, onde a carroça equivale ao corpo físico, nosso corpo físico, o animal comparado ao corpo espiritual e o cocheiro comparado ao espírito. Tudo isso para falar que somos um ser ternário, explicando para ela, né? E ela não compreende muito bem, mas fica, de certa forma, interessada. E ele também faz algumas explicações em torno do sono, né, que nós também desenvolvemos um pouquinho, falando da importância do sono, o que ocorre com o espírito, né, que todas as noites nós estamos nesse treino também, que não deixa de ser um treino para a morte, né, porque todas as noites nós morremos e de manhã nós acordamos, mas é uma experiência bem semelhante. E então, hoje, nós vamos dar prosseguimento no capítulo 2, que a Márcia vai ler, que eles vão continuar, né, essa conversa, que está sendo muito boa, porque eles estão se conhecendo, e Ernesto está continuando a instigar Evelina para conhecer um pouco mais a respeito da imortalidade da alma. Então, a Márcia vai ler para a gente. Isso, então nós vamos continuar. Nosso querido Ricardo está nos ajudando. Então, o capítulo 2, que era na porta da intimidade, vamos dar continuidade, né? Então, eles acabaram de conversar lá sobre o sono, como a Thelma falou, e Evelina fala para o Fantine assim. Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou: nada conheço de espiritualismo. É profitente, então, de alguma religião particularizada? Ele pergunta para ela. Ela fala que sim, que sou católica, mas sem fanatismo, mas, francamente, determinada a viver segundo os preceitos da minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes, crendo neles. Então, a senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura e respeitável é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Então, aqui ele está falando, né? Que bom que ela tem um credo, que bom que ela tem uma religião, de que ela vive os preceitos daquela religião. É porque a gente vai ver mais adiante que ele se diz ateu, né? Então, ele está aqui louvando por isso. Podemos continuar, acho que mais um bocadinho. Aí ela pergunta para ele, então, o senhor não é religioso? Aí ele fala que quisera ser. Eu sou um procurador da verdade, livre atirador no campo das ideias. E lê espiritualismo por desfastio, quer dizer, por prazer? Ele fala por desfastio? Não. Eu leio por necessidade, dona Evelina. A senhora esqueceu? Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Nossas malas talvez estejam prontas para uma longa excursão. Aí ela ainda fala da qual ninguém volta. E aí ele diz: quem pode saber? Né?
Você quer comentar um pouquinho aqui, Thelma? A gente vai um pouquinho. Interessante, né, essa colocação dele, porque geralmente quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente se prepara, né, para uma viagem, o que vai levar, como é que é lá aquele lugar, e é justamente o que ele está fazendo, ele está sondando aí, né, que ele não tem ainda um conhecimento vasto, mas ele é estudioso, né, e é muito interessante esse desejo dele, né? Esse interesse dele para onde ele possivelmente poderá ir, né? E é o que nós podemos fazer também, né? Conhecer o mundo espiritual, né? Que é o caso dele. Mas vamos continuar mais um pouquinho, depois a gente comenta mais. Entendo, falou a Evelina, né, sorrindo. Estuda espiritualismo à maneira de um viajante que aspira a conhecer o dinheiro, a língua, os costumes e as modas do país estrangeiro que tenciona visitar. Informações isso que eu estava falando. Cursos rápidos, isso que Thelma estava informações aí, né, que a gente busca saber, os costumes, que língua fala, qual a moeda que usa, essas coisas normais, né, que a gente também pode fazer isso com o mundo espiritual, né? E aí ele fala que não nega. Tenho tido mais tempo ao meu dispor e desse tempo faço hoje os investimentos que posso, nos domínios de tudo que se relacione com as ciências da alma, principalmente com aquilo que se refere à sobrevivência e à comunicação com os espíritos, supostos habitantes de outras esferas. E o senhor já encontrou a prova de semelhante intercâmbio? Conseguiu mensagens diretas com algum dos seus mortos queridos? Ele diz que ainda não. Então, aqui a gente percebe que o Ernesto ele está ali, né, estudando até são dos preceitos da nossa doutrina espírita, né, que é a sobrevivência da alma e a possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, são dois dos pilares básicos da nossa doutrina espírita. Então, ele está interessado, estudando sobre isso. Ele, naturalmente, está pesquisando o Livro dos Espíritos, né? Está estudando o Livro dos Espíritos e está indo logo, se deparando com esses conceitos básicos aí da doutrina espírita, que é o ponto de partida, né? Mas o que a gente estava pensando também em relação a isso é que as pessoas, geralmente, quando estão mais velhas ou estão enfrentando uma doença séria, como é o caso dele, né, dela também, sente essa necessidade, né, de buscar algo que venha esclarecer. Esse interesse dele aí demonstra isso, buscar uma religião. No caso, ele não é religioso, mas ele está buscando alguma vertente aí. Buscar um templo, buscar algo que venha dar respostas, dar esclarecimento, dar amparo, né? Mas, na verdade, isso também é um pouco da falta de conhecimento, né? Até tem uma pergunta assim, né? Por que as pessoas temem a morte? Temem a morte por falta de conhecimento, de pensar um pouquinho, né? Por exemplo, todos nós sabemos que vamos morrer um dia, né? A gente sabe que esse dia vai chegar, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vai chegar um dia. Então, Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela diz assim: viva cada dia como se fosse o último. E é o que a gente deve fazer, né? Viver bem, viver cada dia com amor, sem manter os ressentimentos no nosso coração, né? Para estarmos bem, nesse caso, é o que traz a paz de espírito, né? Naturalmente, ele está assim numa situação meio que inconsciente, mas na busca de tudo isso, né? Porque a religião oferece para nós a calma, a certeza, né? Não a religião, o conhecimento, né? Então, essa falta de conhecimento deixa ele assim, um tanto quanto vulnerável, digamos assim, diante. E a vida teve que dar uma parada, né? A questão da doença faz com que a vida dê uma parada e você vá buscar outros valores, né? Se desligando um pouco desse mundo material, né? Faz com que a gente vá buscar outros valores. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos lá.
Quer que eu leia? Pode ler, mas acho que aí ele... É isso, agora sim. Não, Ricardo, acho que volta mais um. O anterior. Isso. Entendo, ajuntou. É esse mesmo? Isso aí nós já é o próximo, Ricardo, desculpa, eu achei que você tinha pulado 2 agora, desculpa. Isso, acaso, não lhe desencoraja a busca? Né? Ela está questionando agora. De modo algum. Prefiro as minhas crenças tranquilas. Quer dizer, ela é mais acomodada, né? A confiança, sem dúvida, a oração sem tortura mental. Aí ele diz: será uma bênção o seu estado íntimo e acato com todo o meu coração a sua felicidade religiosa. No entanto, e se houver uma outra vida à nossa espera, e se a indagação aparecer em sua alma, né? Quer dizer, ele respeita a crença dela, a forma dela pensar, mas ele continua, de uma certa maneira, questionando ela, né? Fazendo com que ela se interesse para pensar. Porque se houver uma outra vida à sua espera, como quem diz, você não está preocupada com isso, né? Aí ela diz: como pode falar desse modo se ainda não obteve a suspirada demonstração da sobrevivência? Ou seja, como que ele pode falar se ele ainda não viu nenhuma resposta às questões que ele busca, né? A sobrevivência da alma, ele não tem certeza se existe, ele está especulando, digamos assim, né? Não me é possível descrer do critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Pode passar, Ricardo, por favor. E aí ele diz, né? Ela diz: bem, explicou ela bem-humorado, o senhor estará com seus pesquisadores e eu ficarei com os meus santos. Quer dizer, ela prefere ainda ficar com os questionamentos dela, com a certeza dela. Tem muitas pessoas assim, né, que se acomodam naquilo que sabem, naquilo que não estão interessados, né, imbuídos naquela busca. E aí ele fala: não faço qualquer objeção quanto à excelência dos seus advogados, reivindicou Fantini no mesmo tom, mas não consigo furtar-me a sede do estudo. Né? Vê que ele realmente ele tem aquela necessidade de estudar, de se esclarecer, né? E a gente encontra muitas pessoas assim, alguns com muito interesse, outros não tanto. Porque eu acho aí, Márcia, que a questão até daquela metáfora que a gente usa da semente, né? Cada um tem o seu momento. Ele está já despertando, né, o interesse para as coisas do espírito. Ela está um pouco ainda acomodada naquilo que ela já sabe, né? O que você acha? Porque fica mais, no caso dela, fica mais cômodo, né? Não buscar pensar em outras questões, e apesar do momento que eles estão vivendo, né, na possibilidade de não voltarem dessa cirurgia, mas ela prefere ainda ficar na sua acomodação. E o Ernesto está tentando despertar nela esse interesse. E se essa vida continuar, né? Como é que deve ser? Então, ele tenta buscar despertar nela esse interesse. Mas tem muita gente que... Eu tinha um amigo que falava assim para a gente conversava sobre isso, e ele falava: eu não quero... para mim, morreu, acabou aqui. Não vamos... Não tem nada lá depois. Então, nesse sentido, a gente acaba vivendo mais a vida material aqui, não se preocupa com essa espiritualidade, com desenvolver essa ligação com o mais alto, com o nosso Pai. Porque para a gente, o que adianta se o que basta eu ter que viver nessa vida material, porque com a ânsia de aproveitar tudo que eu posso, porque para mim morreu e acabou. E a gente sabe que os católicos não são assim que pensam, né? Que é o credo que ela professa. Mas muita gente pensa assim, né? De viver na vida material. Graças a Deus, a doutrina espírita nos estimula esse conhecimento, né? Ela faz com que nós
buscamos a cada dia conhecer um pouco mais, e isso é uma bênção para o espírito, né? Uhum. Bom, então ele continua a fala dele, né, dizendo que comandava os acontecimentos, nem sabia ao menos, quer dizer, ele vivia numa boa, nem sabia ao menos da existência desse ou daquele órgão no meu corpo. Entretanto, um tumor na suprarrenal não é uma pedra no sapato. Tem qualquer coisa de um fantasma anunciando contratempos e obrigando-me a pensar, raciocinar e discernir. Então, me achou interessante quando ele diz, antes da moléstia, reconheci-me seguro da vida. E a vida vem nos ensinar que nós não temos segurança de nada, que nós não temos controle absolutamente de nada da nossa vida. Nada. Um dia nós estamos de um jeito, ou no dia seguinte a gente pode acordar com tudo totalmente revirado. Então, aqui, isso é para a gente aprender que nós não controlamos a nossa vida. De acordo com a nossa programação reencarnatória, de acordo com os nossos próprios atos aqui, a nossa vida de uma hora para outra ela pode mudar completamente. Essa segurança que ele diz aí pode ir por água abaixo, né? E por outro lado, ele diz que ele não tinha nem a consciência desse ou daquele órgão no corpo dele. Muitas pessoas vivem assim, né? É a falta de respeito ao corpo, né? Naquela expressão assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, mas não é bem assim, né? Os excessos que cometem, noites sem dormir, excesso nos vícios, na própria alimentação, né? Não se cuidam, dormem tarde, isso tudo faz com que a gente perca fluido vital, perca saúde, né? Perca energia. E um belo dia, quando a doença aparece, a gente vai valorizar a saúde que nós tínhamos, né? O corpo que funcionava perfeitamente. E agora ele está falando, né, que tudo isso é um motivo para ele, que obriga ele a pensar, a raciocinar, a discernir. E é para isso mesmo que ocorre, né, as mudanças na nossa vida. Acreditamos que diante do que a gente lê, do que a gente estuda, tudo que muda na nossa vida tem uma razão de ser, né? É para nos mostrar algo, para aprendermos algo. Então, tudo tem o seu objetivo, né? Vamos continuar um pouquinho? Agora você lê? Posso ler. E aí ela pergunta para ele se ele tem medo da morte, né? meio zombando assim, né? Brincando, e de forma graciosa, né? Aí ele fala, não tanto. E a senhora? Bem, eu não desejo morrer. Tenho meus pais, meu esposo, meus amigos, adoro a vida, mas... Aí ele fala, mas se Deus determinar a extinção dos meus dias, estarei conformada. E aí ele pergunta, mas porventura não tem problemas? Nunca sofreu a influência dos males que nos atormentam dia a dia? Quer dizer, aqui eles já começam a conversar sobre a questão da morte. Será que nós temos medo? Até uma já falou isso lá no início, né? O nosso medo de enfrentar, e como a gente sabe, todo dia que a gente dorme é um ensaio para a nossa volta ao mundo espiritual. E é isso que nós vamos viver. É o exemplo. Quer dizer, se nós fôssemos mais preparados, toda noite nós fazemos um mini cursinho de como nós seremos, como será quando nós desencarnarmos, né? Mas eles estão aqui nessa discussão da questão do medo de morrer, né? Na verdade, Márcia, a morte ela vai ser a mesma, vai continuar, né? A nossa vida continua. Do mesmo jeito que nós estamos aqui hoje, vivendo, né? Pensando, agindo, nós vamos continuar no mundo espiritual, porque nós não mudamos quando chegamos lá, né? Continuamos os mesmos. E é claro que a gente, às vezes, pensa ou não pensa por medo, mas é uma coisa que nós não vamos ficar o tempo todo pensando na morte. Mas a gente tem que saber que um dia vai acontecer, portanto, por que temer? Né? É uma coisa natural que a gente tem. Ela vai chegar, né? Ela vai chegar para mim. Sinto muito, né, a gente falar assim, mas todos nós
vamos É morrer uma de certeza, vida. né, que a gente tem. É uma notícia ruim, né, para muitos, mas é real. Todos nós vamos, só não sabemos quando. E é claro que a gente não vai ficar assim, de uma maneira doentia, pensando, né, naquilo, na morte e tal. Mas a gente tem a certeza que vai ocorrer, então por isso vamos viver bem. Eu estava me lembrando agora que tem uma psiquiatra famosa, conhecida, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, né? Ela estuda a questão da morte e o processo de morrer. E ela não é espírita, e os livros dela são maravilhosos. A própria vida dela, que a gente encontra isso na internet, se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Ela tem uma fundação, não é dela, né? Uma fundação com o nome dela em São Paulo, e aonde tem muito detalhe do que ela fez e tudo bem. E aí ela fala o seguinte, que para nós morrermos bem, nós precisamos de viver bem. Então, se a gente vive bem, a gente vai morrer bem, né? Por que medo? Só falta a gente entender o que é esse viver bem, né? Pois é, viver bem não é viver a vida, né, utilizando até a última gota em todos os abusos que nós pudermos. Viver bem, né? Trabalhando bem dentro de nós, trabalhando o amor, fazendo bem, né? Perdoar, aprender a perdoar, que é uma coisa muito difícil. E procurar conviver com as pessoas da melhor maneira possível, né? Isso é viver bem. Vamos lá? Vamos continuar, então, mais um bocadinho? Quem leu, você? Posso continuar? Então, ó, não diga que vai me examinar a consciência, né? Porque ele pergunta para ela, a senhora não tem problemas, né? Não diga que vai me examinar a consciência, já tem que dar conta de mim mesmo aos confessores. Quer dizer, ela fala, né, ali é como se eles é que tivessem que olhar e repreender ou não aquilo que ela faz da vida dela. Né? Ela tem umas defensivas, né, muito interessantes. E rindo-se desembaraçadamente, reforçou: admito os males que os outros nos façam como parcelas do resgate de nossos pecados perante Deus. No entanto, os males que fazemos são golpes que desferimos contra nós mesmos. Supondo assim, procuro preservar-me, isto é, reconheço que não devo ferir a ninguém. Em razão disso, busco na confissão um contraveneno que de tempos a tempos me imunize, evitando a explosão de minhas próprias tendências inferiores. É como se ela pegasse o seu confessor, né, fizesse como se fosse ali, vamos dizer assim, um terapeuta, no sentido de dizer o que ela fez, o que ela deixou de fazer, mas, assim, é interessante como ela coloca a questão que a gente sabe, a lei de ação e reação, né? Pois é, mas para uma católica, né? para uma católica, isso aí é uma coisa diferente. Você não acha? Né? Que ela tem ela pensa corretamente e não é ela fala inclusive que os males que a gente faz ao outro vai reverter para nós mesmos, né? Então esse pensamento é o pensamento da lei de causa e efeito, né? Exatamente. Tudo que a gente deseja para o outro, primeiramente estamos colocando para nós mesmos, né? Bem interessante mesmo a colocação dela. Então vamos continuar? Vamos lá. Pode ler, Thelma, agora um pouquinho? Leio. Admirável. Ai, peraí, que aumentou aqui, eu diminuí a tela. Admirável que uma inteligência como a sua se acomode com tanto gosto e sinceridade à confissão. Certamente preciso saber com que sacerdote me desinibo. Não quero comprar o céu com atitudes calculadas, e sim agir em oposição aos defeitos que carrego. E por isso não seria correto abrir o coração diante de quem não me possa entender nem ajudar. Você vê que ela tem uma consciência de pensamentos, né? Ela não vai se abrir para qualquer pessoa. Isso é verdade, né? A gente falar das nossas histórias, dos nossos dramas, a gente deve saber para quem está falando, né? E será que aquela pessoa pode nos ajudar, né? Então, esse pensamento dela é bem coerente, né? É bem coerente.
Assim, de que é de como você falou, né? Ela procura aquele que ela vai ter como se fosse até um amigo, né? Que Isso, pudesse ajudar a refletir, a fazer com que ela reflita sobre os seus atos, seus pensamentos. Bem interessante. Essa coisa de falar e de ouvir é muito delicado, né? A gente deve falar para quem pode nos ouvir e para quem pode nos ajudar. No caso aí, ela está precisando de falar com alguém que tenha um entendimento superior dela, né? Não, e mais ainda pelo momento difícil que ela está passando, né? Tanto de saúde quanto no casamento. É bem interessante ela ter alguém com que ela possa compartilhar esses momentos dela. Exatamente. E aí ele diz: compreendo, retomando o trato íntimo à base de respeitosa confiança, a senhora Serpa considerou. Acredite que também eu, ante a enfermidade, tenho vivido mais cuidadosa. Olha só a questão da dor, né? A questão da enfermidade, da doença. As pessoas ficam mais, não espiritualizadas, mas mais sensíveis, né? A essas questões, menos superficiais, olhando mais para dentro de si mesmo, né? Eu acho que a doença tem a sua função nesse momento, né? De nos tornarmos mais perceptivos. Podemos voltar no... Vamos lá. Até mesmo na véspera de minha vinda para cá, olha só, harmonizei-me com os deveres religiosos, quer dizer, confessei-me, ela deve ter ido à missa, né? Deve ter confessado, ela diz que confessou, mas na missa, né? E das inquietações que confiei ao meu velho diretor, posso dizer-lhe a maior, quer dizer, ela conversou lá com aquele que ela tinha confiança. E ele, meio que apavorado, não me conceda tanto, tartamudeou Fantine, espantado com a devoção carinhosa em que Evelina se exprimia. E ela diz: por que não? Estamos aqui na ideia de que somos amigos de muito tempo. O senhor me fala das suas preparações ante as probabilidades da morte, não me deixa tocar nas minhas? Quer dizer, o senhor me faz escutar as suas questões e não deixa eu falar das minhas, né? Ele tanto, digamos assim, entre aspas, cutucou ela que ela começou a se abrir, né? O que mais? Então, desataram-se ambos em riso claro, e quando a pausa mais longa se intrometeu no diálogo, entreolharam-se de modo significativo. Um e outro fixaram no rosto inequívoca nota de susto. Quer dizer, estavam ali naqueles risos, se descontraindo, né? Começando a se descontrair um com o outro, de repente se olham um para o outro e algo diferente fica no ar. Então, a miríade recíproca, quer dizer, aquele olhar recíproco, lhes fazia observar que haviam caminhado a passos compridos para uma intimidade profunda. Onde vira aquela jovem senhora que a beleza e o raciocínio tanto favoreciam, pensava Ernesto atordoado. Então, nesses risos e brincadeiras, eles se deparam com um pensamento, né? Será que parece que eu conheço, né, essa jovem senhora de algum momento? E a gente vai ver no próximo que ela também tem o mesmo pensamento. E isso ocorre, isso é muito normal, né, Márcia? Pode acontecer durante o sono, quando a gente sonha com as pessoas, pode ter acontecido em vidas passadas, certamente, né? Mas isso é muito comum, através da nossa sintonia, nós encontrarmos com aqueles afins no mundo espiritual, esquecemos e no momento a gente está, né, por aí, encontra a pessoa, parece que eu te conheço, né? Parece que eu te conheço em algum momento, em algum lugar, né? Sério? Então, isso aí, vendo, né? E a gente vai aqui, acho que é o último slide, a gente vai ver que as percepções são mútuas, né?
A gente pode ler, são os últimos trechos. Aqui ele diz, ó, em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavaleiro maduro? Ela perguntando, né? E que tão bem conjugava simpatia e compreensão, refletia a senhora Serpa, incapaz de esconder o agradável assombro que a dominava. O intervalo consumiu segundos inquietantes para os dois, enquanto o crepúsculo em derredor acumulava cores e sombra, anunciando a noite próxima. Então, aqui, a gente terminando esse capítulo, André Luiz fecha com isso que Thelma estava já falando, né? Essa possibilidade, essa simpatia que bate em ambos, né? Ambos têm uma sensação de que já se conheciam de alguma outra vida, né? Eles tinham essa sensação de, vamos dizer assim, uma intimidade, e eram duas pessoas que acabaram de se encontrar nesta encarnação. Então, é isso. Uma experiência muito comum, né? No nosso dia a dia, a gente encontrar pessoas que parece que são conhecidas, velhas conhecidas, né? E nós vamos ver no capítulo 3, que é aí que ela está falando dos momentos, né, dos seus problemas, que ele fala, não me fale, aí ela vai dizer qual é o seu maior problema, e aí a gente vai começar depois, na semana que vem, o capítulo 3, para a gente ver quais são essas questões que estão atormentando o íntimo de Evelina, né, nas suas confissões até também. Nós esperamos que vocês estejam aproveitando, assim como nós estamos mergulhando nessa história. E olha que os próximos capítulos vêm situações novas, né, para nós discutirmos, pensarmos bastante, não percam. E nós gostaríamos que vocês, se possível, né, acompanhassem, trouxessem as suas questões, as suas perguntas, interagissem. E, mais uma vez, a gente convida, Márcia, para que vejam o filme. É muito interessante, né? Porque a gente vai entrando na história, entendendo um pouquinho mais desses dramas e histórias, né? Que eles vêm nos contar. É isso aí. Pessoal, então aqui que vocês nos acompanhem, que possamos estudar juntos, e sábado que vem vamos estar todos aqui. Bom fim de semana a todos, e que assim possa ser, que fiquemos na paz do Cristo. Até semana que vem, se Deus quiser, e a vida continua. Isso aí.